Provérbios, capítulo 23, versículo 6, 7 e 8. Vai explicar o bloco de versículos. Tá? Diz assim: não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Ele diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Na versão da tradução da linguagem de hoje diz assim: não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. Coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado. Você vomitará o pouco que comeu e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. Na linguagem contemporânea diz assim: não aceite o convite de jantar na casa de quem tem olho gordo e não espere nada de especial. Ele será tão mão de vaca com você quanto é com ele mesmo. Ele dirá: coma, beba, mas não falará sério. A comida cairá mal no seu estômago e você descobrirá que o jantar era apenas um pretexto. Então vamos lá. Vejam só. O texto está falando sobre inveja e prudência. Tá? Sobre inveja e prudência. Cuidado com as pessoas invejosas. Então vejam só. Uma versão diz comer o pão do invejoso. Né? Então, está advertindo a comer o pão de alguém que, primeiro, a gente tem que entender o seguinte: o que é uma refeição? Na cultura bíblica, biblicamente falando, o que é que a Bíblia fala de refeição? A refeição se dá entre pessoas próximas. As pessoas que sentavam à mesa para comer eram muito próximas. Então, quando você compartilha uma refeição, você está compartilhando um relacionamento de proximidade. E o invejoso, quem é aqui? É alguém que deseja o que os outros possuem. E ele tem intenções o quê? Maliciosas e ocultas. E aí ele convida a pessoa para comer porque ele tem uma má intenção. E qual é o perigo da inveja? O perigo da inveja está no seguinte: primeiro, que a inveja é um sentimento negativo. A inveja não é um sentimento positivo. Porque a pessoa invejosa, ela vai levar você a tomar decisões ou dar certas orientações ou dar alguma palavra que ela vai buscar prejudicar você, vai levar você a ter uma situação de desvantagem. E na maioria das vezes a pessoa invejosa, ela é egoísta e ela é manipuladora. Ela pode ter inveja de você pela casa que você tem, mesmo que você tenha uma casa simples e humilde, mas ele tem inveja. Tem inveja do seu jeito de ser. Tem pessoas que têm inveja do jeito de ser do outro, queria ser o outro. Tem inveja da forma que o outro fala. Tem inveja do conhecimento do outro. Então, a inveja vai contaminar o que aí? O caráter da pessoa. Vai contaminar a relação das pessoas. E é perigoso aceitar alguma coisa de gente invejosa, porque a pessoa invejosa quer tornar-se amigo. E quer tornar-se amigo e ganhar confiança. Ele ganha confiança para depois obter o êxito, assim, a vantagem que ele queria ter. Né? Quantas pessoas não se fazem amigo da pessoa porque estão interessados na esposa daquela pessoa? E querem tornar-se amigo. Para que ele possa depois tentar alguma coisa com a esposa da pessoa. Quantos não já fizeram isso? Fazer negócio. Começa a fazer negócio.
Para ganhar confiança. Aí ganha confiança, ele começa a dar a você a confiança como? Ele diz, olha, toma isso aqui, você pode usar à vontade. Aí você começa a usar. Aí você devolve. Ele estava interessado naquilo que você tem. E aí ele faz o quê? Ele ganha confiança uma, duas. Aí você diz, rapaz, ele não tem me emprestado, né? E eu vou agora emprestar para ele. Aí você empresta para ele exatamente aquilo que ele queria. E aí ele não devolve mais. Pode ser dinheiro, pode ser o que for. Então, você tem que ter muito cautela com as pessoas invejosas. Só o tempo, aí você diz, pastor, tem como identificar uma pessoa invejosa? Só o tempo, só o amadurecimento. Porque a pessoa invejosa, ela quer um relacionamento por interesse. Ela tem um interesse. E as amizades sinceras, você pode acreditar, são muito poucas. Pouquíssimas. Um ou dois. No máximo três. Sincero, meu amigo sincero. E ainda tem aquela situação de pessoas que se fazem sua amiga. Você é amiga dele, mas ele não é seu amigo. Entendeu? E aí você só descobre depois. E um alento, não fique com raiva não, porque isso acontece com todo mundo. Pessoas que você achava que era amiga, você era amiga dela, mas ela não era sua amiga. Ela estava ali por interesse. Então, o versículo está dizendo, ó, cuidado, seja prudente, né, em aceitar favores pessoais. Favor das pessoas. Principalmente daquelas que têm um caráter marcado pela inveja. Muitas vezes, meus irmãos, por exemplo, as pessoas falam mal de outra pessoa, falam mal pela inveja. Ela, ela não consegue obter êxito no objetivo dela, ou mesmo tenta querer obter alguma vantagem, mas não consegue. Ela não consegue se relacionar, manter um relacionamento mais íntimo com aquela pessoa. Então ela começa a falar mal da pessoa. De alguma forma ela quer destruir a imagem da pessoa. Agora só que tem um interessante aqui que ele diz aqui, não cobice os seus manjares gostosos. Que é a segunda parte do versículo 6. Né? Então essa parte fala sobre não cobiçar os manjares. Ou seja, não cobiçar aquelas ofertas atrativas. Né? Não cobiçar. Aquelas ofertas, como é que eu poderia dizer para vocês? Por exemplo, alguém é invejoso e ele tem o interesse de entrar num relacionamento com você. Então ele vê você com um problema. O seu carro está quebrado, por exemplo. O carro quebrou. Ele oferece o carro dele, vai para os lugares, faz tudo com você. Mas ele não está fazendo ali porque ele quer ajudar. O problema é que você só consegue descobrir isso depois. Depois é que você descobre que a pessoa estava ali por interesse. Ele não estava fazendo aquilo porque ele queria ajudar. Lógico que tem pessoas que vão fazer porque querem ajudar. Mas tem pessoas que você vai descobrir depois. Aí leva você, empresta, faz tudo. Mas ele tinha um objetivo de ser íntimo da família. Isso, meus irmãos, às vezes ele tem falar de algum caso assim, por exemplo, caso de pedofilia, por exemplo. Às vezes o indivíduo ele está querendo se relacionar com aquela família porque está com interesse nos filhos daquela pessoa. O indivíduo é pedófilo. Ele está com objetivo e interesse naquela pessoa. Ele não quer manter o relacionamento de amizade. Ele quer a proximidade para poder investir nos filhos, porque vai criar confiança.
Um belo dia passa, aí os meninos estão para a escola. Não, deixa que eu levo. Mas o objetivo dele não era ser prestativo. É atacar sexualmente os filhos daquela pessoa. Então tem que ter muito cuidado com pessoas assim. O problema é que você só descobre depois. Né? Você só descobre depois. Então, eu dei um exemplo porque ele quer. A motivação dele está ali oculta, né? Ele não mostra. Você só sabe depois. Então, por isso que é sempre ter cuidado. Tem que levar anos e anos no relacionamento com a pessoa para você conhecer aquela pessoa. Para deixar ela entrar na sua casa. Né? Você não pode deixar entrar na sua casa qualquer pessoa. Você está expondo a sua intimidade. Você não convida a pessoa porque conheceu agora e criou tem uma afinidade, você vê uma afinidade ali e convida para almoçar e jantar na sua casa. Tem que ter cuidado. Então, a pessoa tem cobiça, é pessoa invejosa, e ela vai, ou mesmo ir na casa dela, né? Ela convidar você. No caso aqui, é ela que está convidando você, né? Então, cuidado, né? O provérbio está dizendo aqui, o autor desse provérbio está dizendo que você tem que ficar atento, tá? Porque essa pessoa está interessada naquilo que você pertence, que pertence a você. Então, esse texto está quer nos levar a pensar sobre a inveja, né? Que é um sentimento corrosivo, que é um sentimento negativo, é um sentimento que distorce até o julgamento da gente. A gente termina defendendo alguém que vai nos agredir. Né? Alguém que é invejoso, que ele tem um comportamento antiético, então você tem que prestar atenção. Né? Tem que ter muita atenção. Outra coisa é discernimento, que é algo que só o tempo vai ajudar você a ter. Discernimento. E o discernimento vem pela sabedoria. E a sabedoria a gente tem estudado e tem mostrado que a sabedoria vem o quê? Avaliar a vida segundo os valores bíblicos. E aí você começa a ter sabedoria para lidar com certas situações. Por isso que a gente está estudando Provérbios versículo a versículo. Porque esses ensinamentos nos trarão sabedoria. E mesmo assim a gente não comete erro. Mesmo estudando sempre, não é? Então a gente tem que discernir o caráter dessas pessoas e ter cuidado na oferta delas. Certo? Todos nós já fomos vítimas de pessoas assim. Buscavam enganar. Elas se tornam, agem com você, demonstrando que confia em você. Aí você acredita que ela está confiando, mas ela não é de confiança. Ela vai enganar você. Tem muita gente assim. Tá? Muita gente assim. Então, ter prudência, né, e ter cuidado. Então, nesse provérbio, ele não serve só para o relacionamento do dia a dia, relações profissionais, relações de amizade, relações na escola, relações dentro da igreja, relações com as pessoas, independentemente do ambiente que você esteja. Né? Ter cuidado com esses manjares gostosos, né, que ele fala aqui. E quem é que não gosta de comer uma comida gostosa? Quem é que não gosta? Quando você coloca um prato visualmente bonito, saboroso, você sente vontade de comer mais, porque você pensa assim, poxa, quando é que eu vou voltar a comer um prato desse? E ele ganha você aí.
né? Ele tenta ganhar você para enganar você aí. Então, ele está dizendo, tenha cuidado, busque relacionamento saudável. E relacionamento saudável, meu irmão, demora muito para você ter um relacionamento saudável. Um relacionamento de confiança demora. Demora bastante. Certo? Demora bastante. Então, a lição que a gente vai ter é que cuidado ao se associar com pessoas invejosas. E tenha cuidado esteja atento para resistir às ofertas dessas pessoas. Né?